Então, iniciando formalmente os nossos trabalhos nessa tarde de segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024, damos início à defesa de dissertação da mestranda Marisa Carla Vieira Leite, com o tema Mediação nas ações possessórias coletivas, como técnica. É um prazer tê-los todos aqui nessa tarde, na inauguração oficial da nossa sala 208. Estamos inaugurando essa sala do mestrado. É uma sala feita para momentos como esses, para momentos de bancas, futuros eventos, transmissões ao vivo. Agradecer ao Armando, que está no comando do som e da transmissão para a gente. Cumprimento o professor Sérgio Henrique Zandona Freitas, professor doutor Sérgio Henrique Zandona Freitas. Eu não sou muito afeta às formalidades, às vezes o doutor me falta, né? Mas agradeço tanto pela participação na qualificação, por ter participado, contribuindo com as suas sugestões no momento inicial de avaliação desse trabalho, pela contínua parceria e amizade, pelo carinho e dedicação com que lê todos os trabalhos dos nossos mestrandos. Agradeço ao professor doutor Adriano pela sua participação também, como eu disse, uma participação de emergência, né, comparecendo como suplente na nossa banca. Também uma parceria contínua de extremo valor para o nosso mestrado. Fico muito feliz de tê-lo como colaborador, como intelectual, com quem também divido as minhas angústias acadêmicas com bastante frequência. Cumprimento a mestranda, já parabenizando pela dedicação, pelo excelente trabalho. Foi uma honra te orientar, Marisa. Que esse momento seja um momento de consagração do seu esforço ao longo dos últimos 2 anos. É um momento em que a gente divide esse nosso sofrimento acadêmico, que é tão solitário durante esse período, com os demais mestrandos, com a sua família. Então, também cumprimento seu marido e seus filhos que estão aqui presentes, os nossos mestrandos que vieram prestigiar presencialmente e os que estão assistindo de casa. Então, nos nossos trabalhos de hoje, eu te darei 20 minutos para fazer a sua apresentação. Depois eu vou passar a palavra ao professor Zandona e, por fim, ao professor Adriano, para que possam fazer suas considerações. Aguarde que eles encerrem as considerações, anote o que for perguntado para poder responder ao final e podemos iniciar. Marisa, a palavra é toda sua por 20 minutos, fique à vontade. Boa tarde, a banca examinadora. Ligado seu microfone. Aí. Boa tarde, a banca examinadora. Meus cumprimentos e agradecimento à professora, doutora Gabriela Oliveira Freitas, quem conduziu e me guiou nesse trabalho. Meus agradecimentos ao professor, doutor Sérgio Henrique Zandona Freitas, quem me fez apaixonar pelo universo da pesquisa. Agradeço também pelas considerações que fez no meu trabalho, foram úteis, agradeço muito. Agradeço também ao professor doutor Adriano da Silva Ribeiro, pela disponibilidade em nos atender nessa questão de emergência. Agradeço a todos os colegas presentes, minha família, e também aos telepresenciais, todos os telepresenciais. O tema problema da minha pesquisa é sobre mediação nas ações possessórias coletivas como técnica de concretizar o direito à moradia. A dissertação está inserida com os objetivos do programa de pós-graduação estrito sensu da Universidade FUMEC, Direito Público, com a linha de pesquisa Esfera Pública, Legitimidade e Controle. O método usado na pesquisa foi o hipotético dedutivo, e a importância do tema problema se trata da falta de políticas públicas que não efetivam a moradia. E as gestões, quando são integradas, né, evitam quando as gestões públicas são integradas, elas promovem a moradia, também cumprem com um mandamento constitucional, evitam as ocupações e também evitam o excesso de ações possessórias do judiciário. O objetivo do trabalho é também mostrar a importância da mediação como a solução para
essas questões fundiárias. Para explicar o tema-problema, usei como marco teórico as obras de Holger Habermas, a obra Mudança Estrutural da Esfera Pública, que foi publicada em 1962, e também a obra Uma Nova Mudança Estrutural da Esfera Pública e a Política Deliberativa, que foi publicada em 2023. Habermas, ele defende que a teoria da comunicação ela deve acontecer em todas as esferas públicas, inclusive nas redes sociais, que ele chama de esferas semipúblicas. Por que ele chama assim? Porque, muitas vezes, as informações veiculadas nas redes sociais, elas são informações distorcidas, são informações que são chamadas até de fake news. Para isso, Habermas alega que deve analisar essas informações por um filtro investigativo para evitar que isso venha causar insegurança na esfera pública. Habermas também fala que a comunicação, os veículos de comunicação que têm os veículos de comunicação que se voltam para a verdade, que têm a ética da verdade, têm um desafio a enfrentar, que é buscar uma comunicação voltada para a inclusão, para a emancipação, uma comunicação de qualidade, devido ao excesso de informação inverídica que a imprensa muitas vezes veicula. Habermas também analisa que a esfera pública ela tem que estar aberta e inclusiva para que o cidadão possa expressar sua opinião e também as suas vontades. A opinião pública, segundo Habermas, ela serve de equilíbrio para evitar distorções na economia e evitar distorções também nas gestões públicas. Como muito bem lembrado por Alice Gonzalez, o administrado tem o dever de cursar as coisas públicas. Então, ela vai dialogar com Habermas com essa postura. Por isso, a mediação ela deve ser usada tanto na administração pública como também no judiciário, porque ela dialoga com a teoria da comunicação e pelo fato de ser inclusiva. E a mediação, ela traz também muita empatia, ela traz empatia e desfaz a face autoritária e conservadora do judiciário, trazendo um judiciário mais humanizado, um judiciário que ajuda o cidadão a resolver seus próprios problemas e também até tornar as pessoas melhores. É nessa perspectiva que os processualistas, a professora doutora Gabriela e o professor doutor Sérgio Henrique Zandona analisam a mediação como que para ser efetiva como resolução de conflito, os envolvidos devem estar numa condição paritária de exercício de cidadania. E só após a autoinclusão democrática, de forma simétrica, se estabelece a cidadania. A questão da falta de moradia, ela perpassa pela questão racial, que tem na pesquisa, eu coloquei como arco temporal de 1850, a partir da lei de terras, em que as terras devolutas ficavam no poder do Estado. E no artigo 18 dessa lei, foi determinado que o governo seria responsável em passar uns subsídios para os imigrantes que viessem cultivar a terra com café. Para os negros, não se faz nenhuma referência, para os negros libertos, não se fazia nenhuma referência. Então, os negros, além de não receber nenhum subsídio do governo, também não tinham bens. Portanto, não tinham como eles comprar nenhuma porção de terra para cultivar.
Portanto, os negros não tiveram nenhuma outra alternativa senão procurar as encostas e construírem seus casebres de taipas ao redor das encostas ou de qualquer outro local sem infraestrutura. E assim foi. E, seguindo a linha de pesquisa, depara-se com que essa questão racial atinge, em grande parte, as mulheres negras. Pela primeira vez, a Fundação João Paulo Pinheiro, falei João Paulo Pinheiro, fez uma pesquisa separada por gênero e comprovou-se que 60% das mulheres moram em habitações inadequadas. Além disso, as mulheres as mulheres que sofrem violência ainda têm o drama de fugir de seus maridos, então elas sofrem o despejo forçado, ou então coabitações forçadas para protegerem as suas vidas. E foi pensando nisso que o governo federal criou a Lei 14.674 de 2023, fornecendo um salário aluguel para a proteção da vida dessas mulheres. Há mulheres que não têm outras alternativas senão fugir para as ocupações. E foi pensando nisso, né, que em 2016, em Belo Horizonte, ocorreu a maior ocupação liderada por mulheres, uma ocupação da América Latina, liderada por mulheres. Essas mulheres eram mulheres de rua, mulheres que fugiam da violência, mulheres que viviam todos os tipos de vulnerabilidades. O grito dessas mulheres foi muito mais que defender um território. O grito dessas mulheres foi dar um novo significado para aquele espaço, como um espaço de resistência para a proteção das suas vidas. Por isso, essa ocupação chamou a atenção da sociedade civil, de acadêmicos, de grande parte da sociedade, teve muita visibilidade, inclusive destaque internacional. Pelo fato de ser uma ocupação que gerou tamanha visibilidade, a administração pública, juntamente com o judiciário e as ocupantes, sentaram em uma mesa de negociação e conseguiram resolver este conflito em 4 encontros. O que ficou definido? As mulheres foram retiradas do prédio que elas ocuparam um prédio ocioso da UFMG, Escola de Engenharia da UFMG, então elas foram retiradas daquele recinto e foram alocadas para um prédio, uma casa do Estado, tombado pelo patrimônio histórico. Também coloquei no trabalho a ocupação Isidora, porque também foi uma ocupação atípica. Essa ocupação foi também a maior ocupação da América Latina com número de famílias. Contava com 8.000 famílias. Foi um conflito que se arrastou durante 10 anos. E os ocupantes enfrentaram forças policiais, enfrentaram um judiciário conservador e também a negligência da administração pública. Devido a tantos fatores e um tempo exagerado para se resolver o conflito, que o Superior Tribunal de Justiça determinou que essa contenda fosse resolvida no Sejusc, Minas Gerais, né? De Minas Gerais. E assim, os envolvidos, juntamente com a administração pública e judiciário, sentaram em uma mesa de negociação e finalizaram o conflito com uma permuta que foi passada para a empresa privada, a Fazenda Marzagão, lá em Sabará, e foi legitimado aos poceiros a terra ocupada com a regularização fundiária. E o governador Zema criou, inclusive, devido a essa situação, né, envolveu tantas nuances, criou a Lei Isidora. Bom, atualmente, em Belo Horizonte, conta-se
com 7 ocupações e 1.700 famílias, todas cadastradas e acompanhadas pelo Ministério Público. Para evitar que situações como essas que eu relatei, o CNJ, inclusive o CNJ seguiu uma determinação do Superior Tribunal Federal, criar comissões regionais para acompanhar, para dar suportes aos desembargadores que são responsáveis pelas ações possessórias. E esse suporte trata-se de um suporte técnico em que acontecem visitas técnicas às regiões, às zonas de conflitos, também mediações, conciliações e outras situações para finalizar o conflito. A pandemia agudizou essa questão. E, após a pandemia, já se contava com 13.151 favelas, com 17 milhões e 900 mil moradores morando em moradias inadequadas, isso no censo de 2022. E, além disso, além da pesquisa mostrar esse contingente de pessoas que não têm moradia adequada, a pesquisa também abordou que um governo sucessor, como o problema do déficit habitacional, é quando um governo sucede o outro, nem sempre ele continua com a política pró-moradia, nem para fazer melhoramento, ele começa do zero. E isso tem prejudicado muito, aumentado mais o déficit, porque cria-se programas diferentes. Foi o que ocorreu com o programa Minha Casa Minha Vida e o programa Casa Verde e Amarela. Em 2013, foi o boom imobiliário, em que o programa Minha Casa Minha Vida entregou 700 mil casas populares. Dessas 700 mil casas, 350 mil foram entregues para a faixa 1, são as famílias mais carentes. E o governo sucessor, no ano de 2019, entregou apenas 50 mil casas, referente à faixa 1,5, faixa 1,5, faixa 2 e faixa 3. Em 2015, o governo federal, no programa Minha Casa Minha Vida, entregou 250 mil casas. Já em 2019, o programa Verde e Amarelo entregou 150 mil casas. Então, esse descompasso de um governo sucessor não acompanhar a política moradia para melhoramento tem também provocado um maior déficit habitacional. A questão é que a crise é global, a crise pela falta de moradia é global. David Harvey, ele é geógrafo, ele declarou que em Nova York, em 2023, já tinham 60 mil pessoas desabrigadas e outras moravam em apartamentos minúsculos. A Occupy Foundation também declarou que há no mundo, atualmente, 100 milhões de pessoas sem moradia e 1 bilhão moram em moradias inadequadas. Estima-se que até 2030 esse número vai duplicar. Então, a Espanha, preocupada com o déficit, que está cada vez mais grave em nível mundial, ela criou algumas medidas. Pela Lei 12 de 2023, determinou que as pessoas que moram de aluguel, que forem despejadas, elas não podem ser despejadas enquanto não passar por uma mesa de negociação ou conciliação. As pessoas que gostam de comprar terras, propriedades, reduziu. Eram 10, podiam comprar 10 propriedades, agora reduziu para 5. E as casas ociosas ou subutilizadas, os responsáveis por essas moradias serão cobrados altos impostos. Então, foram medidas assim que foram tomadas. Bom, finalizando a minha pesquisa, conclui-se que o déficit é grave e cada vez assola mais. A mediação, ela não pode resolver tudo, mas, ainda assim,
é o instrumento, é o instituto que tem buscado solução juntamente com os envolvidos, e ela não tem como resolver tudo, porque ela não consegue atingir a raiz do problema. Cabem aos governantes criarem políticas públicas integradas, rápidas, sustentáveis e eficazes para atender a grande demanda e também beneficiar toda a sociedade. A minha pesquisa é uma pesquisa que está aberta a novas contribuições. Espero ter contribuído com o meio acadêmico e está aberta a interrogações. Eu emociono junto, tá? Fica aí a reflexão que ter uma moradia adequada não se trata de um sonho, trata-se de um direito. Obrigada. Marisa, eu costumo dizer que no meio acadêmico a gente busca ser o mais racional possível, né? A gente quer trabalhar racionalmente os temas mais complexos da existência da humanidade, mas que a gente não consegue fazer isso sem ter um pouco de paixão, né? Então, eu imagino que a sua emoção aí ao final, eu odeio quando vocês fazem isso, que no olho enche de água, porque todo momento de conquista na vida, eu acho antes um passo a mais que a gente dá, eu acho antes. Eu imagino que a sua emoção seja tanto pela conquista, como pela paixão pelo tema. E isso é uma das coisas mais bonitas que a gente pode encontrar na vida acadêmica. Que a gente pode estar pesquisando algo só por pesquisar, só porque eu quero um título, mas eu posso estar pesquisando algo porque eu quero mudar o mundo. Né? E eu acho lindo quando alguém tem esse grau de paixão direcionado a mudar o mundo. Eu fico muito emocionada com o seu trabalho também. Tá? Então, segura a lágrima aí que a gente não acabou ainda não. Parabéns pela apresentação. Renovo os meus agradecimentos, que são eternos, de todos os tipos possíveis, né, que eu tenho que agradecer ao professor Sérgio Zandona ao longo de toda a minha trajetória acadêmica. Toda vez que eu falo nele, eu também fico emocionada. Né? É a pessoa que é culpada por eu estar onde eu estou hoje. Eu brinco que eu conheci o Sérgio num dia, 10 anos depois eu estava defendendo um doutorado, eu não sabia nem porquê, então a culpa é toda dele. E fico sempre muito feliz de dividir uma banca com ele, de continuar aprendendo com ele, assim como eu venho aprendendo há quase 20 anos. Professor Zandona, mais uma vez, muito obrigada. Passo a palavra para que possa ter suas considerações. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar compartilhando aqui, em especial aqui na Universidade FUMEC, com pessoas que eu tenho um carinho gigante e infinito, pessoas que fazem parte da minha vida, do meu dia a dia. A professora Gabriela e o professor Adriano são amigos de longa data e parceiros de muito trabalho e amigos de longa data também. Então, assim, compartilhar mais uma vez com eles a sua banca, Marisa, e você me dar essa oportunidade, né, que hoje é de grande valor para mim. E ambos eu tenho um carinho, um orgulho gigantesco por ambos, porque fazem aquilo que eu sempre fizeram, né, e fazem aquilo que eu sempre fiz e batalhei, que é isso que a gente vê aqui hoje. A sua emoção é fruto da sua trajetória de muita luta, né? Então, é a mesma coisa que aconteceu com a professora Gabriela, o professor Adriano. Nada caiu no colo deles. Eles sempre são duas pessoas magníficas, fantásticas, e que têm uma trajetória de muita vitória, de muita luta também. Então, o fato de eles terem chegado hoje ao status de professores de um PPGD igual ao FUMEC, o fato de eles terem chegado ao pós-doutoramento, ao magistério de alto nível, não foi nada além do trabalho deles, né?
trabalho de muita luta, de muito estudo. Então, mais uma vez, eu fico feliz, eles são exemplos para mim. Eu fico feliz de você ter escolhido a professora Gabriela como sua orientadora e, é, e, e o fato de você estar nos dando a oportunidade também de estar reinaugurando uma sala, que sempre foi uma sala especial aqui no campus, né? E já com um modelo novo de formatação, fruto de um trabalho incansável, a começar encabeçado pelo Armando, né, meu dileto amigo Armando, aí também contando com a colaboração, trabalho também árduo do Max, de uma equipe grande de técnicos aqui da FUMEC, funcionários da casa, e como nós também, funcionários da casa, estamos batalhando aqui para sempre elevar o nome da instituição. E Claudinha também, né, que não poderíamos deixar de registrar aqui, nossa escudeira aqui de todos os dilemas que a gente enfrenta aqui no PPGD. E também honrado aqui de estar contar com a presença aqui de seus parentes que aqui estão, vendo o sucesso dos seus estudos, o sucesso do seu trabalho. Não é nada fácil. E os egressos e mestrandos que aqui estão também, no presencial e no telepresencial, te acompanhando, os amigos. O professor Emerson também não poderia deixar de agradecer o fato de ele ter lido o seu trabalho, o professor Emerson Acosta Moura, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu deixo aqui no registro de agradecimento pelo fato de ter lido o seu trabalho. Infelizmente, ele não pôde estar presente hoje. E contando aqui com o professor Adriano Ribeiro, que aceitou participar da banca em substituição ao professor Emerson. Marisa, você sabe, né, bem sabe, eu participei da sua qualificação. A qualificação vai defendendo aqui que vale até dedo no olho na qualificação. É um momento de a gente mesmo pegar pesado, a gente não tem que usar meias palavras, a gente tem que de fato, fazer, muitas vezes, o mestrando enxergar aquilo que, se não tivesse a banca de qualificação, ele só enxergaria na banca pública. O objetivo da qualificação é mesmo blindar o trabalho do aluno, blindar a orientação, professores da casa, da instituição, para o momento que vai vir na sequência, que é o momento público. Então, a gente não tem mistério e não tem, como diz o outro, mimimi na banca de qualificação, uma sala reservada, e a gente mesmo toca na ferida, né, sem dó nem piedade, né? A sua qualificação foi até uma qualificação tranquila, pelas últimas que eu vivi, né? Eu costumo, inclusive, falar nas qualificações que várias das últimas, eu falei, se fosse sua banca pública hoje, você não teria aprovação. Várias das últimas qualificações que eu participei, os mestrandos saíram, inclusive, chorando, né? Os alunos têm fama de ser bonzinho, mas na qualificação pego pesado mesmo, porque tem que pegar pesado. Na sua foi light, né, Marisa? Foi bem tranquilo. Foi bem tranquila. Né? Muito tranquilo. Muito tranquilo. Então, é reflexo mesmo do seu trabalho, da sua dedicação. Eu vi que eu reli o seu trabalho todo, da qualificação para a data de hoje, e vi que você acolheu as minhas sugestões, fiquei muito feliz com isso. Então, só para o público saber algumas das considerações que eu fiz na época da qualificação, você usava muito a partícula da intensidade, né? Muito, a maioria, né? Que a gente deve evitar sempre no TCC. Sou muito intensa. Intensa, grande, acabei maior. De chorar aqui por isso. Eu sou muito intensa. Eu sou intenso também como você, então por isso que eu me identifico com você. Então você usou muito, você estava usando muito, muitas, maior, grande, maior. A todo momento você usava esse tipo de expressões, e eu vi que na sua última via da dissertação você, de fato, reduziu e se conteve, né? E às vezes que você não, de fato, manteve, você colocou respaldo em fontes, né? Exatamente para dar lastro naquilo que você estava falando. Eu vi que também você estava usando a expressão tema e passou a usar tema, problema, questão, ponto controvertido também era importante. Eu vi que você tomou cuidado de tirar a palavra de jurisprudência e colocar julgados, né? Retirei suma importância, totalmente, não tem mais nenhum. Exatamente. Então, assim, foi importante esses ajustes para a gente atender aquilo que eu sempre escutei do meu eterno orientador, o professor Arnaldo Bretas,
que a gente deve buscar a perfeição. Sim. A perfeição é inatingível. Sim. Mas a gente tem que demonstrar, através de um trabalho desse, um trabalho árduo, como é o trabalho de um mestrado, que você se esforçou o máximo para buscar a perfeição, apesar dela ser sempre inatingível. E isso é visível até mesmo pelas fontes que você utilizou, que é sempre um estudo que eu faço das fontes. Você utilizou 25 livros diferentes, você utilizou mais livros eletrônicos, 8 livros eletrônicos, você utilizou artigos de periódicos, você utilizou 18 artigos de periódicos, alguns qualiscaps, acima até de B, qualificados como A, no qualiscaps. Você utilizou também a Mérito, a nossa revista aqui da CIMEC, que hoje é A, né? No qualiscaps chegou ao maior índice, né? Que é o A. Você utilizou 3 artigos da Mérito, você usou 40 sites diferentes, usou teses e banco de teses e dissertações e teses diferentes, 5 ao todo, sendo também que, dentre elas, aqui da casa, o que demonstra, inclusive, coerência do seu tema problema com a linha de pesquisa, com a linha de pesquisa do PPG-DFUMEC, que é um dos requisitos importantes que faz parte da avaliação. Você utilizou julgado, leis e normas, mais de 20 leis e normas diferentes, inclusive fazendo pesquisa também em projeto de lei. Você também citou e mencionou anais de eventos, né, artigos publicados em eventos, o próprio Comped, autores da instituição, produções de autores da instituição também, prestigiando os autores da casa e os autores aqui de Minas, 6 publicações de autores da casa, examinadores da banca também, os 3 da banca, direito comparado, como você bem mencionou na sua fala, na sua exposição inicial, é importantíssimo, inclusive tem uma disciplina do PPGD que é o direito comparado, inclusive é a disciplina que eu leciono, até para fazer o mestrando entender a necessidade de também fazer pesquisa no direito comparado, como você bem mencionou, até falando de Espanha, né? Sim. Uma pesquisa grande você fez, direito comparado na Espanha, citou fontes estrangeiras, não tendo receio, inclusive com o idioma estrangeiro, e outras fontes, né, como documentos, documento da própria Caixa Econômica Federal, atas de negociação, de mediação, até mesmo monografias de graduação, jornal também, e citou também o YouTube, né, que é uma fonte importante, que muitas vezes a gente não vê, não é comum a gente ver em trabalhos científicos, e o YouTube hoje é uma fonte também inesgotável de conhecimento, né? E você teve o cuidado de pesquisar e citar, resenhas bibliográficas e até mesmo disco de vinil. Chegou até a citar um disco de de Caetano vinil. Veloso. Exatamente. Homenagem à doutora Gabriela. Ela gosta de cantar. Por que não? Então, isso aí demonstra que um esforço da sua parte por passar por todos os tipos de fonte, de pesquisa, com um cuidado em especial com a instituição, citando também autores da casa, autores aqui de Minas. Eu costumo dizer que não é raro a gente pegar trabalhos de mestrandos e doutorandos aqui de Minas, esquecendo por completo dos autores aqui de Minas, dos professores aqui de Minas. Não que eu defenda o bairrismo, pelo contrário, bairrismo que muitas outras instituições, o pessoal de fora tem, aqui a gente não tem, não deve ter. Né? Se a gente defende um Estado democrático, uma academia democrática, a gente tem que batalhar por isso, né? Por não ter restrição de fonte, e é algo que tem sido muito bem assimilado pelos professores da casa, pelos mestrandos da casa e pelos egressos aqui da Universidade FUMEC. Em relação aos requisitos, você sabe, né, que eu até mencionei durante a sua qualificação, a gente passa por 13 requisitos diferentes. Então, desde o título tem coerência com o trabalho desenvolvido, o trabalho tem aderência à linha de pesquisa e à área, do PPG-DFUMEC. O resumo também indica os objetivos, a metodologia, os resultados das contribuições. As palavras-chave também têm coerência com o tema, problema do trabalho. A tradução foi feita de forma correta, tanto que o título do resumo, palavras-chave.
A introdução apresenta de forma adequada e delimitada o tema-problema, os objetivos, justificativa, o método e a metodologia, o link com a área e a linha de pesquisa do PPGD. O marco teórico também apresenta coerência com o estudo desenvolvido, muito bem pontuado por você, inclusive na sua fala agora, não só na parte escrita, como também na fala, até porque o mestrando, nesse momento, ele está sob avaliação não só pelo trabalho escrito, mas também pela oratória, pela fala, pela organização da apresentação do trabalho, e isso é visível pela sua fala. A pesquisa é realizada por sua complexidade, profundidade compatível com o nível que você está, né, que é o mestrado. A estrutura e a linguagem do trabalho também são claras e aptas para alcance da comunicação dos resultados da pesquisa. A metodologia utilizada mostrou-se também adequada. A conclusão é coerente com os resultados apresentados no desenvolvimento do trabalho. E o trabalho possui a forma exigida pelos padrões metodológicos e de ABNT, inclusive atendendo a ABNT do meio do ano passado, né? Sim, ano passado. A NBR ABNT 10520 de 2023, que foi a última alteração da ABNT. Eu vi que você bem atendeu ela também, o que demonstra aí pelos 3 requisitos que eu sempre avalio, né? A gente tem aqui no PPGD como critério de máximo de avaliação. Inclusive, esses critérios aqui vão passar a fazer parte de outras instituições, porque eu tenho que participar de banca fora, e eles têm que meio que plagiar os critérios aqui do FUNEC, nos programas. Eu fico até feliz, né? Porque a gente está servindo aqui como de modelo, né, para outras instituições. Sim. E eu fico feliz de a gente poder contribuir com os colegas, né, de outras instituições. Então, Marisa, eu fico feliz de você estar defendendo algo que faz parte e incomoda você, né? A gente vê tantos trabalhos aí, muitas vezes, que a gente sabe que vão ficar empoeirando em biblioteca, nunca sendo lidos, nunca sendo observados. Eu sempre oriento, como professor de metodologia, que o aluno, de fato, escolha um tema-problema que mexa com ele, que o arrepie, né? Eu costumo dizer, inclusive, fazer um comparativo, falar que tem que ser parceiro, né? Fala assim, tem que ser Romário, tem que ser parceiro, né? E tem que ser parceiro mesmo. Por que tem que ser parceiro? Senão a máfia dos Andona vai lá e pega. Pois é, exatamente. Lembrei tanto dessa máfia enquanto eu fazia pesquisa. E os Andona é mafioso. Eu tenho que acertar. Bem. Então, tem que atender mesmo aquilo que as dicas que os Andona falam. Porque quando eu falo isso para o próprio bem seus e bem da academia, sim, e não só bem da academia, bem da sociedade. Sim. Nós, no direito, e você bem sabe disso, Maria, nós temos um compromisso com a sociedade também. Eu sempre defendi isso, sempre vou defender. Ainda mais tendo filho, né? Ou filhos, a gente tem que ter um compromisso maior ainda, né? E nem que nossos filhos também são os nossos alunos. Eu sempre lidei com a paternidade além de lá de casa, né? Eu sempre coloquei os meus alunos como meus filhos, no sentido de que um pai sempre quer o melhor para o seu filho. E eu sempre defendi isso, que os desejos sempre os meus alunos atingissem patamares bem maiores do que eu atingi na minha vida. E eu luto por isso. E luto porque, para eles, vai ser importante e que eles também possam fazer um pouco pela sociedade aquilo que eu tenho tentado fazer, né? Quando eu conheci a professora Gabriela estava para abandonar o curso de Direito. E eu fico tão feliz, tão orgulhoso da professora Gabriela ter um trabalho tão bacana, tão bonito, na academia e na sociedade. Eu fico pensando assim, puxa vida, se eu não tivesse tocado o coração da professora Gabriela naquele momento lá, talvez ela não tivesse, hoje, está tendo a oportunidade de ajudar tantas pessoas a crescerem, como você, como o Djalma que aqui está, né? E eu sei que isso traz uma satisfação gigantesca para ela. É tão ruim quando a pessoa vem nessa vida, né? Nasce, vive, respira, e não contribui com nada para a evolução do direito, da sociedade, do outro, do próximo.
eu fico realmente chateado, sabe? Assim, a gente tem um compromisso, de fato, de deixar o mundo melhor para as próximas gerações. E você, com esse trabalho, você se dedicou para isso. Você toca em um assunto dramático, né? É a falta de moradia, e você trata de um assunto dramático, que é o direito coletivo, e você traz uma proposta de solução um dos institutos mais importantes que a gente tem no direito, que é a mediação. Conciliar esses institutos é muito complexo, mas do ponto de vista prático. E você não ficou simplesmente na teoria, você foi na prática, até mesmo pelas fontes que você pegou, né, de ver e trabalhar, como que já foram resolvidos outros conflitos reais, Sim. e trazer isso para o seu trabalho escrito. É magnífico. Por quê? Porque ilustra um trabalho muito teórico. Só teórico não ficaria tão palpável como ficou o seu, trazendo esses exemplos que você trouxe. Você bem falou na sua apresentação e você trouxe também para o trabalho escrito. Eu não tenho pergunta nenhuma a te fazer, mas todas as perguntas que eu tinha eu já fiz durante a qualificação. Todos os ajustes que eu te pedi durante a qualificação, vi que você fez. Então, eu só tenho que te agradecer pelo fato de você ter escolhido a FUMEC como sua casa também. O carinho que você sempre teve conosco, a responsabilidade que você sempre teve com o curso e com o estudo, que servem como exemplo para os seus colegas. E o mesmo orgulho que a gente tem estando aqui como seus professores, eu tenho certeza e reafirmo aqui com a sua família que eles podem ter de você, porque, de fato, é uma realidade que a gente está presenciando aqui hoje. Então, mais uma vez, te agradecendo a professora Gabriela a oportunidade de estar aqui hoje, participando desse momento especial na sua vida, na sua trajetória, e com muito orgulho, né, eu te digo que, a partir desse data de hoje, você vai fazer parte do meu currículo, né? Um item importantíssimo do meu currículo é o fato de ter participado da sua banca aqui de defesa do seu mestrado. Obrigado, professor Gabriela. Eu que agradeço as suas considerações, professor Zandona. Marisa, quer fazer algum comentário sobre os comentários do professor? Sim, vontade. O fato de eu ter colocado os escritores mineiros, eu estudei direito processual com professores mineiros, professor Leonardo, e que trabalhou conosco, o professor Rosemiro Pereira Leal. E o professor Leonardo, ele sempre mostrou na sala de aula, né, que o processo civil mineiro é imenso, é maravilhoso, é um processo humanizado e que ele tem muito a crescer e acrescentar, mas que ele é um processo que ele não fica só nas linhas teóricas. Então, ele mostrava muito a diferença entre o direito, entre o processo mineiro, civil mineiro, e o processo paulista, os processualistas paulistas. Então, aos poucos, eu fui apaixonando pelo processo civil mineiro. E até hoje, quando eu pego um processualista, não seja mineiro, não é que eu tenho uma certa rejeição, mas eu consigo perceber mais humanidade, mais profundidade no que eu leio dentro do processualismo mineiro. Tem que crescer, tem que avançar, sim, sempre avançar. Mas o professor Leonardo me fez gostar. Então, eu não poderia deixar de colocar os processualistas mineiros, eu não poderia. Tanto é que, quando eu vou procurar uma pesquisa, eu vou direto na Casa Mineira. Eu vou direto. Depois, eu posso complementar com outros, mas a minha linha de pesquisa vai direto aos processualistas mineiros. Foi por isso que eu tenho essa preferência, né? O senhor disse, né, passar, por que a gente tem que valorizar outros e esquecer os próprios da casa? Eu mesma acho incoerente. Se eu sou filha da casa, eu tenho que valorizar, primeiramente, os professores da casa, os colegas da casa. A minha pesquisa tem aí uma colega, a Paula Oliveira, Rocha Oliveira, né? Paula Oliveira, ela fez da minha sala, ela
eu aceitei no meu trabalho, porque é assim que eu entendo. A gente tem que valorizar as pessoas que caminham junto. Nós caminhamos junto. Aprendi muito com o senhor, aprendi muito com a doutora Gabriela, então não teria motivo de passar por aí sem citá-los e outros mineiros que também citei no meu trabalho. É isso. Mas é agradecer mesmo, porque eu aprendi muito com essa casa, foi muito acolhida aqui, assim, muito, tenho muita gratidão à Claudinha, porque nós que moramos fora, né, somos alunos à distância, então nós temos, assim, tem que ter mesmo suporte. E a Claudinha é uma pessoa que nos deu muito esse braço. Então, assim, eu não poderia terminar essa etapa, já fiz os agradecimentos ali, mas eu gostaria de fazer oral, porque ela foi, assim, propulsora, para a gente não desistir nessa estrada. Mas é só agradecer mesmo. Obrigado, Marisa. Eu que agradeço suas palavras, Marisa. Eu tenho uma notícia boa para te dar, que é o professor Emerson vai conseguir ingressar, tá? Mas como o professor Adriano já está aí, até o professor Emerson se ajeitar e conseguir participar, ele teve um problema em família, eu falei, não era nada de festa, né? O professor vai para a banca até virado, né? Mas a gente não perde essas oportunidades de debater esses temas. Então ele já vai ingressar, não consegui ver daqui se ele já está, acho que já está, mas só para dar tempo de ele se ajeitar. Ah, já está aí participando, então ótimo. Vou passar a palavra primeiro ao professor Adriano, e que entrou aqui como nosso suplente para poder participar. Como estamos todos presentes, a banca será uma banca de 4 examinadores, né? Sim. Professor Adriano, agradeço mais uma vez a disponibilidade, agradeço de antemão pelas considerações que fará o trabalho da Marisa e te passo a palavra, pode ficar à vontade. Boa tarde, é uma alegria estar aqui com vocês, professora Gabriela, nossa líder no processo civil, na qualidade de mulher estudiosa, professora dedicada e presidente dessa banca. Meus agradecimentos por estar aqui presente, por aprender com esse tema da mestranda Marisa. Professor Sérgio Zandona, também meus agradecimentos por toda a colaboração, amizade, condução, orientação, é o nosso líder e coordenador do PPGD, sempre dedicado, né? Posso dizer aqui que é o pai de todos nós, né? Nesse sentido de nos acolher e dar as mãos e falar assim, meu filho, segue a pesquisa, segue essa caminhada, que vale a pena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, já disse o poeta, né? E a minha participação aqui, professor Gabriela, agora eu vou me dirigir à nossa mestranda, né, Marisa Carla Vieira Leite, para agradecer essa oportunidade mesmo de aprender com esse tema. Muito interessante, muito atual, né, prático, sabe, a mestranda Marisa. Então, você, ao desenvolver essa dissertação, eu já percebi assim, logo pelo título, né, que muito me agrada, que é a mediação. E por que me agrada? Porque o professor Sérgio Zandona, nosso coordenador do PPGD, autorizou em 2022 a implementação da disciplina Políticas Autocompositivas de Soluções de Conflitos com Processualidade Judicial. Então, é a oportunidade de justamente valorizarmos e evidenciarmos esse diálogo que você propôs, mestranda Marisa, nesse conteúdo, nessa sua pesquisa, né? Então, isso é muito importante para todos nós. Em termos de avaliação, observo, mestranda Marisa, que o seu currículo ele revela que realmente você é a pesquisadora desse tema, que gosta, né? Pôde participar de compeds, né? Pôde apresentar publicamente o seu tema, pôde refletir, inclusive, sobre o olhar da filosofia junto com a professora orientadora, né? Ao participar de comped e apresentar tema de Habermas, né? Isso é muito importante, essa participação efetiva, e vejo que a sua atuação como advogada é justamente nessa defesa, né, dos interesses sociais, os interesses em que você, acredito, tenha proporcionado e feito essa sustentação, né, da sua
da sua dissertação. Vejo também, logo com a leitura inicial do seu trabalho, esse carinho que você tem pelos familiares, também pelos professores, né, que foi possível aí, eles, durante as disciplinas, compartilhar conhecimento, às vezes até te deixar mais angustiada, né, com determinadas perguntas, mas essas nossas perguntas na qualidade de professores são literalmente provocativas, para provocar o aluno sair de uma zona de conforto e buscar, né, mais conteúdos, buscar mais leituras. Percebo, logo pelo seu resumo, que você aqui expõe, né, a delimitação perfeita de uma pesquisa, seja a partir da relevância, né, do tema a ser pesquisado, a estrutura do trabalho, em especial destaque para o tema-problema, né, que você muito bem apresenta, ao marco teórico, né, que é importante a gente sempre perguntar qual que é o marco teórico, e essa delimitação da metodologia, o que torna o seu trabalho científico, né? A estrutura do seu sumário, eu pude observar que ela veio delimitar muito bem a estrutura, né? Foi uma distribuição, um plano de pesquisa em que logo na introdução você já delimita como vai fazer e assim você o faz nessa estruturação do trabalho. E uma alegria que eu posso aqui compartilhar com você também, mestranda Marisa, é que no seu currículo Lattes revela que você gosta das letras, né? Que pôde passar pela parte da graduação de letras, né? E eu também sou em especialização, né, em estudos literários pela UFMG também. A minha formação também é de graduação em letras. Então, gostamos muito das letras do direito agora, assim podemos dizer. Não é verdade? E dando prosseguimento, então, percebe-se logo na sua introdução que você, a sua pesquisa, ela não se resume só ao direito de moradia. Ela vai para o direito administrativo, para o direito constitucional, para o processo civil, né, para a mediação, como bem pontuado o professor César Andrão, para o direito comparado, né? Isso assim é muito gratificante ver seu potencial de pesquisa, o potencial de leituras, né? E eu quero destacar aqui lá na página 35, a partir da página 35, a sua forma de colocar gráficos, né? De colocar quadros, de colocar uma forma assim de não deixar somente o seu trabalho ser produzido na parte escrita, mas sim com imagens, com figuras, né, com os gráficos, para poder, quem lê, percebe muito bem que você, além de ficar na bibliografia, foi também em outras fontes de pesquisa, como bem pontuado com o professor Sérgio Zandoni. Então, assim, isso, para nós, professores, é muito gratificante, que você realmente expande, né, as suas fontes de pesquisa, expande a sua forma de apresentação da sua pesquisa. Quero destacar também que foi muito importante, lá na página 86, a sua análise de casos concretos, né, que é o estudo de caso, isso também vem a enriquecer, né, o seu trabalho. Mas quero, aí agora, com todo respeito, né, e com até um tom provocativo, que você realmente foi bem tendenciosa a falar do TJ do Paraná. Gostamos muito bem, conheço muito bem os condutores da parte da mediação de lá, mas coloca um espaço para Minas Gerais, né, que também tem a Comissão de Conflitos Fundiários, né, no próprio site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tem lá os regulamentos, né, até mesmo a comissão e alguma atividade já desenvolvida nesse período. Então, eu senti falta desse registro, assim, nem que seja breve, né, mas para enriquecer o seu trabalho. Mas, por outro lado, percebi que, quanto ao estudo de caso, você foi a fundo, você pesquisou, fez leituras, verificou as decisões dos esmagadores, naquele momento de se fazer, portanto, a mediação, né, inclusive citando o CNJ, né? E, assim, ainda na parte textual, já com a leitura
avançando um pouco mais, indo até a página 95, que eu gostei muito de você ter o que eu entendi, que é como feito um convite aos partícipes, à sociedade, né? seja tanto um convite ou até mesmo podemos considerar uma convocação, né? Para se firmar parcerias civis, né? Envolver as instituições religiosas e políticas, justamente para transformar, para pensar, para refletir, propor, né? Um aperfeiçoamento no que está hoje, melhorar mesmo, né? Essa carência, né? Aperfeiçoar essa infraestrutura da sociedade. Então, o que eu destaco assim, bem desse capítulo, na página 95 em especial, é essa sua proposta, né? Essa sua proposição de assim envolver todas pelo menos a sociedade, né? Os segmentos principais da sociedade. Quero destacar aqui também o embasamento seu doutrinário foi muito importante, citando os professores da banca, né? Isso demonstra que você está em sintonia com a linha de pesquisa, em sintonia com o que realmente tem sido produzido a respeito do tema. A parte de procedimento e técnicas, né, de desenvolvimento da pesquisa foram bem delimitadas no trabalho. E eu, assim, para finalizar, só tenho a te cumprimentar mesmo pelo esforço seu para buscar esse momento, né? Eu considero e falo, já falei em outras bancas, é um momento mágico, né? Onde você tem a oportunidade de apresentar para o público aquilo que você, às vezes, no seu escritório, na sua casa, num momento de pesquisa mais individual, né? Ficou ali, às vezes, com suas angústias, compartilhando com a professora orientadora, a professora Gabriela, mas aí, superado isso, você conseguiu colocar numa tela em branco, né? Antes era papel, mas numa tela em branco, um conteúdo que foi possível ser exposto, assim, considerando análise crítica, apresentação, contribuições com depoimentos, com julgados, né, como o professor César bem pontuou, para chegar a esse momento e ter essa nossa avaliação, essa nossa leitura, esse aprendizado. Sou muito grato mesmo por estar aqui participando. Parabéns pelas conclusões e propostas defendidas aqui. E, se me permite, a professora orientadora, a mestranda Marisa merece o seguimento, prosseguir nos estudos, porque ela tem muito a contribuir. Dentro dessa dissertação, uma releitura nela é possível identificarmos aí uma tese de doutorado. Viu? Parabéns, mestranda Marisa. Professora Gabriela, essas são as minhas considerações. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui aprendendo, né, com você e com a mestranda Marisa. Eu que agradeço a sua colaboração e a sua participação, professor Adriano. Professora Marisa, quer comentar os comentários do professor Adriano? Pode ficar à vontade. Boa tarde, professor. Já anotei aqui a sua sugestão, porque eu coloquei sobre o Tribunal do Paraná, porque eu gostaria de falar sobre as comissões regionais, e foi exatamente essa matéria lá do Paraná que fala das comissões regionais, por isso que eu a coloquei no meu trabalho. Mas, quando eu coloquei, eu vou falar para o senhor sinceramente, eu pensei muito nessa questão, porque eu sempre gostei de valorizar o trabalho jurídico de Minas Gerais. Mas, como eu já havia colocado 2 estudos de caso, que envolvia a América Latina, quer dizer, considerado a maior ocupação feminina de Minas Gerais, da Casa Tina Martins. Também o maior ocupação por famílias, que foi a ocupação Isidora. Então, eu já havia explorado essa questão do judiciário mineiro ter contribuído para essa solução de conflito. Então, como eu já havia colocado esses 2 estudos de caso, eu gostaria de falar sobre as comissões regionais, porque foi uma decisão do Superior Tribunal Federal e que o CNJ acolheu, e foi exatamente nessa matéria do Paraná que eu encontrei, por isso que eu coloquei no meu trabalho.
mas aceitei sua sugestão, coloquei aqui, já anotei que eu posso colocar, acrescentar no trabalho, porque realmente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem um trabalho efetivo, convém colocá-lo para enriquecer o trabalho. A pesquisa é aberta, então as considerações são todas aceitas. Muito obrigada pela sugestão. Obrigada, Marisa. Como eu já tinha te adiantado, temos uma notícia boa, né? Que o professor Emerson conseguiu ingressar e conseguiu se desvencilhar dos imprevistos da vida, né? Que volta e meia nos assolam mesmo. Então, aproveito para cumprimentá-lo, professor doutor Emerson Afonso da Costa Moura, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, nosso examinador externo. Com muita felicidade, muita honra que te recebemos aqui, ainda que virtualmente, na Universidade FUMEC. Pode ficar à vontade para fazer suas considerações sobre o trabalho da Marisa, fazer suas perguntas, e agradeço imensamente a disponibilidade de participar, de poder colaborar nesse momento tão importante de conclusão do mestrado da Marisa. Eu que agradeço, professora Gabriela. Peço desculpas, gente, atraso. Eu tive um pequeno susto aí familiar e acabei tendo que levar a minha mãe para o hospital. Vocês sabem que esse tipo de coisa deixa a gente sempre com a cabeça aérea, né? Quando a gente não imagina que as situações vão acontecer. Mas, graças a Deus, está tudo, pelo menos, encaminhado agora. E aí eu retorno um pouco atrasado, pedindo aí desculpa, professora Gabriela, Marisa e todos os colegas pela ausência, mas eu não poderia deixar, como a própria professora Gabriela falou, de participar da banca da Marisa, não só porque é um convite de uma banca e é um prazer estar aqui na FUMEC pela primeira vez com vocês, mas também pelo carinho que eu tenho pela Marisa. A Marisa foi uma das minhas alunas quando eu era professor na Federal de Juiz de Fora, no campo de governo do Valadares, uma das minhas melhores alunas. Então, acompanhar ela aqui no mestrado é um motivo de satisfação e de muita alegria. E ver, Marisa, acima de tudo, o seu crescimento intelectual é impressionante, né? Quando nós temos a oportunidade de rever o aluno, não só do início da graduação até o final, com o TCC, mas também rever depois, Marisa, com de fato, a dissertação e ver o quanto caminho você cresceu. Então, eu queria agradecer a professora Gabriela pelo convite, a Marisa também pela participação, o professor Sérgio Henriques, professor que está aqui, Adriano da Silva, por estar também na banca. Eu fiz algumas anotações breves, mas são anotações, Marisa, que são só, ao meu ver, apontamentos para futuramente você pensar num doutorado, né? Então, acho que o trabalho está muito bom, bem acima do que a gente vê na média, só que eu acho que tem algumas coisinhas que a gente pode preparar. Você já me conhece, né, Marisa? A gente pode preparar pensando no doutorado. Então, essa é a primeira coisa que eu chamei a atenção desde que eu observei no título, foi sentir a falta de um estudo de caso, de um teste da hipótese, né? Não precisa ser através de um estudo de caso, pode ser uma pesquisa empírica, né? Pode ser uma pesquisa teórica, com apresentação de determinados elementos, mas eu sinto falta num tema que foi tão bem contextualizado do ponto de vista social e jurídico, nós vemos o confronto das ideias no caso concreto. Então, talvez uma recomendação que eu faria, eu não tive na qualificação, mas que eu faria caso você decida continuar pesquisando esse tema ou qualquer outro tema no doutorado, é você pensar sempre na importância de ter um teste de hipótese muito claro, e aí talvez um teste de hipótese empírico é sempre interessante. No doutorado você vai ter tempo de fazer uma pesquisa empírica propriamente dita, porque são 4 anos, mas poderia também ser o estudo de um caso, pegar um caso efetivamente de uma ação possessória coletiva e trabalhar isso de uma forma mais explícita, mais definitiva. Tem algumas questões, eu acho que são pequenas, mas que talvez fosse interessante. Eu achei, por exemplo, o resumo muito grande, né? Mais de uma folha. Geralmente o padrão para uma dissertação no passagem de 250 a 300 palavras, né?
E eu achei que, por exemplo, você não precisava ter indicado o nome dos autores no resumo, mas essas são coisas pequenas. Eu gostei muito do modo como você construiu o seu sumário, né? Mas eu acho que você poderia efetivamente ter organizado um pouco as ideias melhores. Então, por exemplo, quando eu falo para você que eu sinto falta de um teste de hipótese, não é que você não teve uma análise de um caso concreto, mas que eu sinto falta de uma organização, por exemplo, que a sua análise do caso concreto para confirmar a sua hipótese fosse feita efetivamente no último capítulo, né? Fosse organizada dessa forma. Então, acho que o sumário tem uma estruturação bacana, mas eu acho que para o doutorado vale a pena repensar a reconstrução do sumário, vendo o que é tão relevante e o que talvez não seja tão relevante. Então, eu vou falar isso ao longo do comentário de cada capítulo, mas teve alguns assuntos que me fizeram ficar instigados com o seu trabalho, mas, por outro lado, teve alguns pontos que eu achei que você não precisava ter falado, que já estão previstos nos outros trabalhos. Não é que ficou ruim, é o contrário. Como sempre, você sempre foi muito dedicado, fez bem. Só que eu acho que para o doutorado aí vale a pena já ter esse cuidado, esse recorte de entender que quase sempre quem vai ler o seu trabalho vai ser alguém que já conhece o tema e que é sempre importante falar aquilo que ainda não foi dito e não aquilo que já foi conhecido. Já passou o seu tempo, professora Gabriela, que eu, aluno de graduação, ficava lendo dissertação de mestrado, né? Que a gente, os alunos fazem essa... Então, hoje em dia, se eu consigo fazer os meus alunos da Federal lerem um artigo, né, ou o manual da matéria, eu já me sinto propriamente feliz. E aí, Marisa, eu acho que alguns pontos você poderia ter passado direto, mas, como falei, não desmerece seu trabalho, só que só são algumas reflexões que eu acho importante que a gente pode fazer. Bem, eu gostei muito da sua introdução, embora eu achei que você podia ter feito uma contextualização social maior. Eu acho que você podia ter discutido um pouco mais a questão da desigualdade, da simetria no acesso à terra, do ponto de vista de gênero e de raça. Aí você faz até um introito bom, falando um pouco da questão do processo de industrialização, de saída do campo para a cidade, mas eu acho que falta, ainda na introdução, você situar que problemas de moradia no Brasil tem cara, né? Tem gênero, tem raça. E eu acho que isso é algo que você podia ter desenvolvido. Eu gostei muito que você explica cada capítulo, acho isso muito bacana, o modo como você apresenta muito bem o plano de trabalho, você apresenta o seu marco teórico, acho que não precisava ter indicado todos os autores que você ia trabalhar ali na introdução, mas eu entendo que você quis fazer importante, gosto como você termina a introdução fazendo a vinculação ao programa, para todos nós somos professores de pós-graduação, eu sou coordenador também, a gente sabe que tem alguns índices da CAPES que a gente tem que observar, então é sempre bom que o aluno ele faz a vinculação, ele reconhece tudo mais. Sinto falta da hipótese e do teste de hipótese falou muito mais claro, né? Assim, minha hipótese é essa, e eu vou testar isso, eu vou verificar isso no caso tal. Mas isso é algo que eu acho que você pode desenvolver muito melhor para o doutorado. Bem, no capítulo 2, você vai falar da evolução histórica do direito à moradia. Tem um artigo muito conhecido na internet do Luciano Martins chamado Não Fale do Código de Hammurabi, né? Que é um artigo que ele faz uma questão da narrativa historiográfica do direito, chamando a atenção que muitas vezes a gente não sabe fazer muito bem uma narrativa. Então, ele sempre pede que a gente evite fazer digressões históricas. Como o seu trabalho é um trabalho de dissertação, acho que é importante, você citou a questão, ainda mais que você queria fazer um recorte de gênero e raça, então acho importante. Mas uma outra dica que eu te deixaria, Marisa, lá para o doutorado, é sem digressões históricas, né? A historiografia feita por nós do direito quase nunca é completa. E conversando com um amigo meu que é doutor em História, ele falou, inclusive, que o objeto do curso de História não é analisar a história de forma linear, mas analisar os métodos e as técnicas de organização do conhecimento produzido em determinada época. Então, na verdade, nem entre os historiadores nós conseguimos ter uma narrativa, professor Adriano, tão linear, então é bom a gente tentar no direito evitar narrativas lineares que nós não conseguimos. Tanto que, por exemplo, você começa com a lei de terra, que é o ponto inaugural que a gente começa a discutir a questão do racismo e tudo mais,
Mas, por exemplo, como você fala a questão de gênero também, você podia ter retrocedido a permissão de uso de bem público lá, que foram as capitanias hereditárias, né? Que ali nitidamente isso era atribuído a homem, e a homem nobre. Então, assim, o problema quando a gente tenta fazer uma construção histórica é que sempre falta alguma coisa. Mas é interessante ver você fazendo esse resgate, porque você acaba trazendo de forma muito clara, e a gente tem uma historiadora aqui na UF que tem um livro muito bom sobre isso, se você quiser ir para o espaço, o modo como que a lei de terras tinha como finalidade era impedir que a pessoa negra tivesse acesso à propriedade. E foi muito bem sucedido. Tanto que a gente vê que o problema hoje do acesso à terra é tipicamente do negro e em específico da mulher negra. A gente vê muito isso na perda dos imóveis, hoje em dia, de Minha Casa Minha Vida, dessas coisas. Então, acho que você teve uma sacada muito bacana no primeiro capítulo de mostrar isso. Talvez o que eu poderia também deixar de reflexão para o doutorado é a questão do diálogo dos atores, né, os autores. Eu não sei particularmente se dá para colocar o Gessé e o Habermas dialogando, né? Então, por exemplo, eu teria particularmente trabalhado esse capítulo todo a partir do Gessé, a partir de alguma teoria decolonial feminista, e não teria usado, pelo menos nesse capítulo, o Habermas. Eu entendo claramente que você quis chamar a atenção, que é de fato a gente pensar como Habermas pensa, dentro de uma teoria dialógica, que a cultura acaba sendo um processo de dominação de uma maioria sobre a minoria, então Habermas se aproxima assim do Gessé, mas eu fico perguntando se eu estivesse conversando agora com o Gessé, tomando um café com ele, se ele ia gostar de a gente botar o Habermas dialogando com ele. Então, assim, um cuidado para o doutorado lá na hora de você definir o seu marco teórico, você definir os autores que dialogam com o seu marco teórico de forma direta e os autores que contrapõem ao seu autor também central do marco teórico de forma direta. Eu evitaria fazer algumas apropriações ou aproximações que não ficasse muito claro. Eu acho que do capítulo 1, os 2 pontos que eu queria chamar a atenção para isso, eu gosto muito como você traz dados empíricos sobre a questão do acesso à terra em relação à mulher e o negro. Eu acho que isso no direito é algo que a gente tem que aprender a usar mais, né? Explicitar melhor o fato social e trazer marco teórico para isso. Eu acho que tanto a evolução histórica do direito à moradia, quando você vai trabalhar o direito à moradia propriamente dito, eu acho que era pontos desnecessários. Acho que o seu trabalho é tão aprofundado que você não precisava ter discutido o básico, sabe? Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, porque são temas, por exemplo, eu estou na sua banca, eu tenho um livro de moradia, a gente já sabe. É tão legal quando você que tem um trabalho sobre o tema, vê uma pessoa trazendo uma outra visão. Então, eu acho que a visão do Jane da Raça ficou tão bacana que eu acho que, de fato, você poderia ter gastado mais energia no capítulo 1, trabalhando essa questão, né, da moradia à luz da questão racial, à luz da questão de gênero, e menos dos aspectos dogmáticos ou teóricos. Então, se você for aprofundar, né, essa questão no âmbito do doutorado, eu te proponho eu sempre faço para os meus doutorandos aqui da UESC, que eu sou professor colaborador lá, você tem que falar aquilo que o seu leitor não sabe, uma perspectiva diferente. Então, você tem que escrever o trabalho pensando no seu orientador, pensando nos professores da banca, pensando naquelas pessoas que já estão no nível de conhecimento maior até do que o seu. O que ela efetivamente não conhece ainda do tema que eu possa apresentar diferente. E eu acho que se você fizer isso num doutorado, vai ficar bem interessante. O segundo capítulo, quando você vai começar a discutir a questão das ações possessórias coletivas, né? Eu destaquei que você começa falando a questão da posse, e aí eu acho que, de novo, por mais que seja algo importante, eu acho que a gente já tem muito trabalho, a gente já conhece Savigny, a gente já conhece a questão da diferença do ânimos para o corpus, né? A grande questão, que eu acho que é uma questão que vale a pena ser aprofundada, inclusive, a partir de uma ideia de doutorado, é o seguinte: por que o nosso CPC não é o CPC, professora Gabriela, das ações coletivas? Por que o nosso CPC é o CPC da uniformização da jurisprudência?
Porque se eu pegar não o Gessé, mas pegar o trabalho de outros autores, se eu pegar Os Donos do Poder, se eu pegar a Casa Grande Senzala, se eu pegar O Homem Cordial, se eu pegar Voto Inchada, se eu pegar alguns livros, Adriano, vai parecer muito claro que o CPC é o código da uniformização das potências, que é o código da uniformização da tomada de poder, da manutenção do poder. É a garantia de quem está no topo do tribunal ordenar o juiz que está conhecendo a ação, que às vezes ele não tem um domínio sobre a decisão dele, no duplo grau de jurisdição, garantir que ele dê a decisão que lá aquele grupo, aquela elite, que a gente sabe que o tribunal também não tem representação de gênero, de raça de forma clara, toma essa decisão. Então, o nosso CPC, e isso estava muito claro no anteprojeto, tinha várias propostas, Marisa, de class actions, né, de ações coletivas muito mais desenvolvidas. E isso foi deixado para trás, porque a ação coletiva só beneficia o pobre. A ação coletiva só beneficia essa minoria, né, qualitativa, a mulher, o negro, aquele que está à margem do processo judicial e à margem de um processo individual com um grande escritório, em que possa pedir a tutela do seu direito. Ele depende da Defensoria Pública. Ele depende, muitas das vezes, até mesmo a Defensoria Pública que não dá conta de ingressar com a ação individual, ele depende, muitas das vezes, de uma Defensoria Pública que vai tratar ele como mais um litigante dentro de uma ação coletiva, mas que no modelo, por exemplo, norte-americano e outros, as class action têm esse poder de mobilização política também. Então, particularmente, teria feito um recorte diferente em relação à questão. Claro que aqui o seu objetivo era discutir, de fato, essa questão à luz da moradia estritamente, então você fez uma coisa mais dogmática, mas agora que você se encaminha para um doutorado, eu pensaria, se você for manter o tema, aprofundar ele, e discutir isso, né? E discutir por que se a cidade tem gênero e raça, se a moradia formal, que é adquirida pela propriedade dentro de um sistema econômico, é dirigida para alguns grupos, né? Por que é tão importante a gente pensar numa ação coletiva, possessória? Por que é tão importante a gente pensar numa arquitetura jurídica que construa isso com instrumentos mais eficazes, dando o peso que tem no sistema comparado? E aí, talvez até comparar com outro modelo de class action. Em relação ao seu segundo capítulo, novamente, a minha grande contribuição é essa, é um capítulo bem escrito. Eu gosto como você apresenta os dados relativo, por exemplo, ao déficit habitacional no Brasil, como você mostra também a questão de que, de novo, né, a disposição geográfica na Terra é uma disposição geográfica que também marca essa questão do gênero na raça, né? Tanto que a desigualdade está muito mais centrada no Norte, no Nordeste, do que, por exemplo, no Sudeste, né? E eu acho que se você aprofundasse mais, você chegaria a outros resultados, né? Tem alguns autores que poderiam te aprofundar muito nisso, quando você discute Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, né? Tem alguns autores clássicos de direito da cidade, que se você quiser depois eu te passo, o Lefebvre, o Harvey, né? A própria Marta Nussbaum, que fala um pouco de capacidade, fala um pouco de gênero, talvez te ajudasse. Mas eu acho que você consegue também mostrar de uma forma muito clara a evolução da política habitacional, as dificuldades que a gente tem no Brasil, ainda inclusive você, em alguns momentos, contrasta com Espanha, com outros lugares, e eu acho que isso é o que dá também um colorido muito bacana para o seu trabalho. O terceiro capítulo, que é um capítulo que eu acho que é muito curto, né? Que é o capítulo que você propõe a falar sobre a mediação como forma de concretizar a moradia, já é para lá das páginas 90 da dissertação. Assim, então, é natural, todo aluno perde o fôlego no final, né? Porque ele pesquisa muito, então vai chegando no final, chega aquele momento que ele quer escrever, mas ele não aguenta mais, tem que terminar. Então, acho que se você for publicar como livro, valeria a pena dar uma engordadinha um pouco mais, para o trabalho ficar um pouco mais coerente. Eu gosto como você mostra que existe dentro do CNJ um movimento disso. Aqui no Rio, a gente está com uma Câmara de Resolução de Conflito Fundiário, no TJ do Rio,
que tem feito um trabalho belíssimo de chamar a Defensoria Pública, o Estado, e conseguir regularizar imóveis que enfrenta aquele velho problema do registro brasileiro, você não sabe quem é o proprietário, ou o proprietário é o Estado, ou o Estado não quer se movimentar, ou o uso capeno não tem a documentação total. Então, eu gosto muito do modo como você aponta que o que a DPF 828 fez foi tornar obrigatório esse tipo de pacificação perante os tribunais dos conflitos fundiários, mas, como eu falei, eu sinto falta que você tivesse pego um tribunal e tivesse analisado os trabalhos em um ano, por exemplo, né? Eu acho que te daria uma luz muito maior para ver o instrumento da mediação. Então, fica aí também essa dica para o doutorado, né? Que em relação ao capítulo 3, para cada capítulo eu te dei uma dica que eu acho que você pode aprofundar no doutorado, né? Eu acho que você pode discutir no capítulo, aprofundar a moradia só da questão de gênero e de raça. E aí tem um colorido muito especial, porque a Lei Minha Casa Minha Vida foi alterada para dizer que o registro tem que ser preferencialmente o nome da mulher, né? Então, acho que isso é uma grande discussão que você pode fazer, né? Tem alguns trabalhos interessantes que eu já orientei, por exemplo, na UERJ, de discutir também para onde essa pessoa vai com a regulação fundiária. Porque aqui no Rio de Janeiro, os assentamentos de regulação fundiária são nos bairros mais afastados do centro. Então, na prática, você tira a pessoa da Rocinha e coloca a pessoa para morar em Santa Cruz. Então, você tira ela do núcleo de relações dela. Então, é uma regularização fundiária que tem muito mais a ver com exclusão do que com realização de moradia. No capítulo 2, como eu falei, eu acho que trabalharia muito mais esse sentido mais político das ações coletivas, da construção delas como uma reivindicação social. E aí, no capítulo 3, eu acho que você poderia pegar Minas mesmo, né, e olhar de fato como é que a DPF tem sido ou não tem sido concretizada, né? Como é que a gente tem conseguido, dentro do Tribunal de Justiça, da Câmara de Resolução de Conflitos, aplicar ou não aplicar a mediação. Mas aí eu acho que é uma pesquisa que vai ser maior, porque você vai ter que fazer uma pesquisa empírica maior, e aí eu acho que combina com o doutorado. No demais, professora Gabriela, Marisa, eu sempre falo que quando o trabalho é muito ruim, poucos são os comentários, né? Você tem muitas ideias para apresentar. E como o trabalho é muito bom, tem várias construções, eu podia continuar falando aqui há muito tempo, mas eu já me atrasei, não vou deixar mais ninguém esperando. Então, esse é o comentário. Obrigado de novo, desculpas de novo aí pela tarde, gente. Eu agradeço muito sua participação, professor Emerson. Contribuições extremamente valiosas. Eu tenho certeza que a Marisa não vai parar de estudar por aqui, então eu estou aqui só observando ela fazendo inúmeras anotações de várias coisas que ela tem que ler a partir de amanhã, né? A grande função da banca, Marisa, é justamente esse diálogo interinstitucional, né, da gente trazer o que o professor de outra área, de outra linha, de outra instituição está pesquisando, que pode contribuir com a minha pesquisa, e o professor Emerson cumpriu aí com maestria essa função. Então, te passo a palavra para poder comentar as considerações feitas por ele. Boa tarde, professor, doutor Emerson Afonso. É um prazer falar com o senhor novamente. Estou hoje fazendo mestrado, finalizando o mestrado, eu devo isso ao senhor também, porque quando terminou a graduação, eu me lembro que o senhor falava comigo constantemente: vai para o Rio fazer o mestrado, vou lhe ajudar. Sempre falava isso comigo de forma informal, né? Brincadeiras. Então, várias vezes recebi o convite, mas eu nunca pensei em fazer o mestrado. Achei que a minha graduação finalizaria e ponto. Mas, aos poucos, eu fui interessando e hoje estou finalizando o mestrado. E, novamente, encontro com o senhor começa a jogar a pílula. Vai fazer um doutorado. Anote, porque vai servir para o doutorado. Então, assim, eu assusto um pouquinho com suas abordagens, porque o senhor sempre quer que o aluno cresça. E se estou hoje terminando o mestrado, gratidão ao senhor. As contribuições, tá? Eu anotei todas, muito boas, vou sim colocá-las no meu trabalho. Não sei se irei fazer um doutorado, mas
anotei, porque posso acrescentar, porque são valiosas as suas colocações, e só tenho a agradecer, tá? Agradecer muito pela sua disponibilidade e por suas contribuições. Muito obrigada, Marisa, pelos seus comentários, por responder a tudo que foi falado. Eu, na condição de sua orientadora, eu não tenho perguntas a fazer. Como eu já te falei, foi uma honra te orientar. É sempre bom orientar alunos que estão extremamente comprometidos, extremamente dedicados e que estão preocupados em conectar as duas coisas que eu tenho de mais valiosa na minha trajetória acadêmica, né, que é estudar direito processual resolvendo problemas sociais. Para mim, não tem nada mais importante do que o direito processual, e se ele é importante é justamente porque ele é capaz de mudar a sociedade, ele é capaz de trazer soluções, e você conseguiu trazer isso dentro do seu trabalho, em apresentar como é que essa mediação ela pode resolver conflitos possessórios e pode servir para concretizar o que, na minha opinião, talvez seja o direito mais importante de todos. Para mim, ele antecede o direito à dignidade da pessoa humana, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele antecede o direito à vida, porque se eu não tenho onde morar, eu não tenho mais absolutamente nada. Enquanto a gente não resolver o problema da moradia, a gente não vai resolver o problema da saúde, a gente não vai resolver o problema da educação, a gente não vai resolver o problema de participação política, porque as pessoas estão muito preocupadas em não ter onde morar. Então, esse, para mim, é o problema básico da sociedade contemporânea e que a gente tem que resolvê-lo com urgência, que parece que está ficando cada dia pior, e você traz isso no seu trabalho, né? Eu também gosto, como o professor Emerson falou, que você traz dados, você traz apontamentos para falar que está piorando. Né? Eu estou tendo legislações que estão tentando resolver as coisas, o problema está piorando, e estão chegando no judiciário. Vou aproveitar para responder uma provocação que o professor Emerson fez e que ele direcionou para mim, né? E eu queria só comentar com ele que essa provocação que ele fez é a provocação que eu tenho feito também a mim mesma e aos processualistas nos últimos anos, de por que a gente foi trabalhar precedente e não trabalhar procedimentos coletivos, né? E eu adorei a resposta que você traz, que é procedimentos coletivos são para pobres, enquanto os precedentes são para manutenção dos sistemas de poder dos tribunais. Isso deixa muito claro que a nossa legislação ela está muito distante de querer resolver os nossos problemas sociais. Eu acho um avanço a gente ter 2 dispositivos no Código de Processo Civil sobre procedimentos coletivos na área possessória, mas foi tudo que o legislador se deu ao trabalho de fazer. E eu tenho certeza que esses 2 dispositivos eles estão ali não para que a gente resolva os problemas das pessoas que não têm moradia, mas para que a gente resolva o problema dos possuidores que não têm acesso aos seus imóveis porque eles foram ocupados, ou como eles costumam dizer, porque foram invadidos. Mas, por outro lado, eu posso ler esses 2 dispositivos e achar neles uma saída para resolver o problema da moradia, né? Então, é isso que você apresenta de diferente no seu trabalho, com uma nova perspectiva de para que esses artigos servem. Então, Marisa, eu queria te parabenizar pelo seu trabalho. Como eu te adiantei, não vou fazer perguntas. Eu vou aproveitar 2 segundos aqui só para registrar a presença do professor Rodrigo Suzana, né? Diretor da FCH, está aqui conhecendo a nossa sala recém-inaugurada pela Marisa, né? E convocar o Zandona de volta para a gente fazer a deliberação sobre aprovação ou não. Professor Emerson, eu e o professor Zandona, nas últimas bancas que a gente tem feito, a gente tem adotado a seguinte técnica. Se é para o direito processual ser democrático, porque é para ter participação e é para ser mais transparente, a gente tem feito uma deliberação pública. O que é facilitado aqui na FUMEC pelo fato de que a gente não tem nota. A gente tem o aprovado, aprovado com distinção, aprovado com observações que deverão ser corrigidas, né, aprovado sob condição, e reprovado. No caso da Marisa, eu já gostaria de adiantar que, segundo o nosso regimento do programa,
a distinção ela é conferida aos alunos que têm média excepcional, no caso acima de 90, e que têm publicação em revistas qualificadas de B para cima, coordenador? De B1 para cima. A Marisa, ao longo do mestrado, ela alcançou média acima de 96 e uma publicação em revista Palis A1, em coautoria comigo e com a Renata Polinari. E então, caso deliberem pela aprovação, eu adianto que ela preenche os critérios objetivos da distinção. Então, eu, como orientadora, eu não vou dar início às deliberações e, caso ninguém se oponha, faremos essas deliberações publicamente. Professora Adriana, professor Zandona, professor Emerson, fiquem à vontade. Só um detalhe, professora Gabriela. A distinção ela envolve critérios objetivos, que foram esses estabelecidos antecipados pela professora Gabriela, e um critério subjetivo, que é a qualidade da exposição, clareza da exposição, objetividade da exposição e também a qualidade do trabalho escrito, né, que a gente coloca como critério subjetivo, que vai da avaliação de cada um dos professores, de acordo com a sua percepção, né, diante da fala da mestranda e também da parte escrita. E um último detalhe, que para a distinção também é uma deliberação que tem que ser unânime da banca examinadora, então ela não pode ser por maioria, ela tem que ser a unanimidade de todos os membros da banca examinadora. Então o critério de distinção envolve não só critérios objetivos, que foram antecipados pela professora Gabriela e a Marisa tem, como critérios também subjetivos, e que esses critérios eles também têm que estar respaldados aí pela banca à unanimidade. Eu poderia até me antecipar aqui, como fui o primeiro na fala, eu manifesto diante da dedicação da Marisa, não só pela perceptível dedicação dela ao curso, né, e a dedicação às disciplinas, o que demonstra pela média dela, né, foi uma mestranda que preocupou em publicar durante o mestrado, que é algo que nos ajuda muito na avaliação na CAPES, e tanto eu como a professora Gabriela e a professora Adriana, a gente bem sabe, porque não só eu, como eles também me acompanham muito nas questões envolvendo a coordenação do curso, que é uma preocupação gigante nós três por esses critérios, e isso influencia na nota do curso, influencia até no credenciamento e recredenciamento do curso. Então, eu digo aqui aos colegas examinadores da banca que a Marisa contribuiu muito e contribui muito com a avaliação do curso, e pela qualidade da exposição dela, a objetividade da exposição dela e também a parte escrita, eu manifesto aqui pela aprovação e aprovação com distinção. Se me permitirem, até como examinador externo, e aqui sendo desvinculado de qualquer amizade pessoal aí com a Marisa, a gente participa de muita banca de mestrado, doutorado, né, professora Gabriela? Que você não vê pelo candidato uma conotação social, que você não vê pelo candidato uma preocupação para além do dogmatismo positivista, que você não vê uma dissertação que foi feita, que foi escrita e não foi só um compilado de doutrina. Então, acho que pela trajetória que eu sei que a Marisa teve no mestrado, que ela sempre foi uma aluna dedicada na FJF, eu sei que aí também ela com certeza foi, mas acho que, acima de tudo, por ela ter se proposto a fazer uma dissertação que eu acho que é a cara dela, que é uma dissertação engajada, crítica, preocupada, que sai do ostracismo que nós temos hoje na pós-graduação, eu, de fato, acho que merece ser aprovada com distinção. Inclusive, professor, falando de coordenador para coordenador, é o tipo de dissertação que deve se considerar em relação aos destaques da quadrienal, porque a Flaviane anda muito preocupada com questões de gênero e de raça e muito preocupada com trabalhos que tenham, de fato, uma proposição social importante. Eu acho que o trabalho faz um checklist completo disso. Então, também aponto nesse sentido.
Se me permitem também, quero acompanhar as manifestações pelo trabalho produzido pela mestranda Marisa. Realmente tem essa preocupação prática, preocupação social, e ela, pela caminhada acadêmica, participação de congressos, né, pelo envolver mesmo com coração, com vontade e dedicação nesses 2 anos aí, que passam rápidos, né, nessas todas as disciplinas que nós temos no nosso PPGD, eu também manifesto de acordo com a aprovação da mestranda com distinção. Como sou orientadora, eu não posso fazer nada além do que acompanhar a banca, né? Não acompanharia só por ser sua orientadora, mas porque eu assino embaixo tudo que foi falado, Marisa. É muito bonito a gente acompanhar uma trajetória dessa. Eu sei o quanto você se empenhou para localizar o seu tema-problema, de achar uma questão que fosse alinhada com as suas paixões e que se pudesse encontrar resoluções teóricas para as nossas paixões, né? O conectar. Eu tenho essa frase tatuada, eu acho ela muito importante na vida, é o sentir com inteligência e pensar com emoção. É isso que a gente faz no trabalho acadêmico desse. Então, após as deliberações da defesa de dissertação da candidata Marisa Carla Vieira Leite, na Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e da Saúde da Universidade FUMEC, deliberando todos os examinadores pela aprovação com distinção, eu tenho a honra de, em nome do magnífico reitor da Universidade FUMEC, te declarar mestre em Direito Público, mestra em Direito Público pela Universidade FUMEC. Parabéns, Marisa. A palavra é sua. Eu não consigo falar. Muito obrigada. Foi muito difícil chegar aqui. Cheguei. Tive muita dificuldade de escolher o tema. Eu queria, e o professor Emerson falou realmente a minha cara, e escrevi com muita paixão. Tive muita dificuldade por morar em Governador Valadares. Eu gostaria de estar aqui em Belo Horizonte para ficar dentro das ocupações, vivenciar o dia a dia das ocupações. Mas não foi permitido, situações, né? A gente não espera e que não permitiram, mas consegui escrever o texto. Vou colocar todas as considerações para enriquecer o texto. Agradeço muito, mas muito mesmo, ao professor Sérgio Henrique Zandona, porque eu sempre gostei de pesquisar. Acho que eu nasci pesquisando. E quando conheci o professor Sérgio Henrique Zandona, inclusive ele foi meu professor de metodologia de técnica de pesquisa, o quanto eu aprendi, o quanto eu cresci com a máquina do Zandona. Porque quando eu não fazia, ele mandava a máquina me buscar. E me lembrei sempre, ao escrever, dessa máquina. Acho que é por isso que o texto saiu finalizado. Então, eu só tenho a agradecer por tudo que aprendi. É uma etapa final. Fico muito triste apesar de realizado, eu fico triste de sair da casa. Mas eu espero que seja só mesmo brevemente e tenha um doutorado aqui na casa para que eu possa, né, ser uma aluna, se a universidade me acolher, né? Mas eu gostaria muito de fazer o doutorado aqui na FUMEC. Gostaria muito. Mas gostei muito das observações do professor doutor Adriano. E no mais, é só mesmo agradecer a etapa final, finalizada. Agradecer a todos os presentes. Obrigada. Com isso, eu declaro encerrados os nossos trabalhos essa tarde de segunda-feira. Renovo meus agradecimentos ao professor Adriano Silva Ribeiro, ao professor Emerson Afonso da Costa Moura, ao professor Sérgio Henrique Zandona. Marisa, parabéns. Obrigada.
Obrigada. Cerrado. Não cheguei sozinha. Ah,